Vamos lá, galera, chegando na área aí. Vamos dar uma passada rápida aqui na parte especial. Não é isso? Então, cumprindo aqui a minha palavra, falei que ia fazer uma live acerca da parte especial, passando aquelas informações que não deu para passar no aulão, né? Um detalhe ou outro aqui para chamar a sua atenção. Então, vai ser uma live jogo duro, vou falar rápido, você tem que estar ligado aí. Nem tem musiquinha hoje, né? Veja que eu já estou entrando já aqui, já no mérito, né? Beleza? Tranquilo? O pessoal aí vai bombando aí de coraçõezinhos. Olha, eu quero falar o seguinte, você não pode deixar de participar do aulão Adelante, Polícia Civil Espírito Santo, né? Já está lá no site. Primeiro lote já tá em fase já de encerramento. Você tem que correr lá e fazer a inscrição lá no site no www.adelante.net.br. Beleza? Tranquilo. O pessoal que foi no aulão tá aí? O pessoal que foi no aulão tá aí? O pessoal tá com material aí? Vamos rapidinho aqui passar na parte especial? A gente vai passar na parte especial hoje, rápido, e no sábado eu vou tentar pegar lá a parte extravagante. Ou até amanhã, vamos ver se a gente vai conseguir fazer. A prova da PRF, que horas que hora que vai ocorrer a prova? No domingo, à tarde, pela manhã? 14 horas? Ih, então tá bacana. A gente vai ter tempo aí. Beleza. Vamos lá então. Na questão de número 1, lá no aulão, a gente abordou uma questão de feminicídio. Então fica esperto lá na questão do feminicídio, né? Lá no feminicídio, e eles montaram a questão aqui misturando feminicídio com homicídio funcional. Então, sempre lembrando, tudo que o senhor falou da legítima estava nas questões do Ministério Público do Revisaço. É isso aí. Então, fica ligado na questão do homicídio funcional, que pode cair na sua prova. Então, a gente tinha abordado lá, se o agente mata, né, uma autoridade policial, por essa autoridade policial ter um investigado, você tem aí o chamado homicídio funcional, beleza? E ligado também quando se trata de feminicídio, né? A morte de uma mulher em razão do gênero, ou se não, aquela morte que ocorre lá naquele ambiente doméstico, né? Sendo a mulher vítima, você tem aí o chamado feminicídio. Fica esperto então. Então a gente abordou, falamos muito quando do homicídio, lá do homicídio funcional e do feminicídio. Eu lembro ainda que nós tratamos das decisões recentes do STJ, né? O STJ entende que o motivo fútil ele é compatível com dolo eventual, né? Decisão recente do STJ nesse sentido também. E o ciúme por si só não caracteriza motivo fútil, eu tinha falado na aula também. E também em relação à embriaguez, quando eu trato lá de homicídio. A embriaguez, ela não é incompatível com motivo fútil. A aplicabilidade lá da teoria Axon libera em causa. Beleza? A questão número 2, eu sei que eu bati com vocês lá, acerca do homicídio privilegiado, né? Em que o agente ele mata a vítima, logo em seguida a injusta provocação. O juiz ele pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. É o chamado homicídio privilegiado. E lá na questão eu coloquei que ele matou a vítima 2 horas após a injusta provocação. Veja, é o denominado dolo de ímpeto, né? O agente ele age, de forma imediata. Ele não reflete. Né? Não há que se falar no dolo refletido. O dolo é de ímpeto. É o que eu chamo aí de crime em curto-circuito. Beleza? Fica ligado aí, então, no homicídio privilegiado. A gente bateu em cima. Tá. A gente ainda abordou uma questão lá acerca do perdão judicial, né? Lá no 121, parágrafo 5º. Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne necessária. É o perdão judicial. Homicídio culposo. Perdão judicial incide homicídio culposo. O CTB ele não prevê o perdão judicial. Professor, mas será que é possível o perdão judicial em sede de crimes lá do homicídio culposo, né? Lá na direção de veículo automotor, na órbita lá do CTB? Vai ser possível, mas se mencionar lá, segundo o CTB, aí a questão está errada, porque esse perdão judicial ele é aplicado na órbita do CTB por analogia, beleza?
Tinha até essa previsão do perdão judicial lá no Código de Trânsito Brasileiro, mas ocorreu o veto. Né? Por quê? Porque aquele perdão no Código de Trânsito Brasileiro, ele era muito restrito. Haveria sim a possibilidade do perdão? Sim. Mas veja, só se envolvesse ascendente, descendente, né, alguns parentes, beleza? Aqui no perdão judicial do 121 não, ele é mais abrangente. Então aqui quando se trata de 121, parágrafo 5º, né, parágrafo 5º, esse perdão aqui, ele pode ser concedido até por um amigo da vítima, que estava num veículo com ele, não é isso? E aí por analogia, aí eu aplicaria lá no CTB, e esse agente ele perdeu o carro, perdeu a direção do carro, o carro bateu, esse amigo dele acabou falecendo, há a possibilidade do perdão judicial, porque o 121, parágrafo 4º, ele não exige que haja uma relação de parentesco entre o autor e a vítima. Deu para entender aí? E o STJ entende que tem que também visualizar, né? Tem que constatar a relação de afeto. E a gente falava isso lá no aulão, questão de número 3, tá? Vamos ficar esperto aí. Vou falando mais rápido agora. Chama a sua atenção, você que vai fazer PRF, lá para o artigo 121, parágrafo 7º, tá? Quando se trata lá da causa de aumento, lá do feminicídio. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado, por exemplo, durante a gestante ou nos 3 primeiros meses posterior ao parto. E outras circunstâncias que estão logo nos incisos abaixo, beleza? No inciso 2, inciso 3, inciso 4. Então, olha só, olha aqui, 121, parágrafo 7º, inciso 1, 2, 3 e 4, você não pode ir para a prova sem ler esses incisos. Beleza? Tranquilo? A gente aqui fala rápido, falamos aqui do homicídio. Eu já começo a falar aqui do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. E a gente falou lá no aulão, né? Fica esperto, né? A consumação do crime de participação em suicídio se ocorrer a lesão grave, não é isso? Ou a morte da vítima. Se ocorre apenas lesão leve, para aquele que induziu, né, ou auxiliou, o fato será considerado atípico. Tá, a pegadinha de prova, e a gente falava isso lá no aulão, é acerca do aumento da pena. A pena ela é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico ou se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Eu acho que a PRF eles não vão discutir quem seria essa vítima menor, porque aqui você tem divergência na jurisprudência. A corrente que eu vejo como a majoritária é aquela que entende que esse menor é de 14 a 18 anos, né? Então, se a gente induz um menor de 13 anos a cometer suicídio, ele vai responder por homicídio mediante a autoria imediata. Beleza? Tranquilo? Há uma outra corrente que entende que esse menor seria o menor de 18 anos. Então, tanto o de 14 a 18 como o de 13 também. Então, não se enquadraria a conduta do agente lá no homicídio, sim aqui no induzimento, instigação, auxílio ao suicídio com a pena duplicada. Beleza? Então, fica esperto aí nessa questão. E é bom você saber também que quando eu falo lá do induzimento, instigação, auxílio e suicídio, se o crime é praticado por motivo egoístico, não é isso? A pena é duplicada. Qual seria esse motivo egoístico, professor? Vou te dar um exemplo, né? A gente falava isso no aulão lá. Por exemplo, se eu quero o lugar de uma determinada pessoa, né, numa estrutura organizacional, e essa pessoa ela está passando por diversas dificuldades, ela vem conversar comigo. E eu falo o seguinte, olha, por que você não se mata? Na verdade, eu estou criando essa ideia na cabeça dessa pessoa para ela se matar e eu pegar o lugar dela lá na empresa. Entenderam ou não? Eu vou responder pelo delito de participação em suicídio, mas com a pena duplicada. Por quê? Porque esse motivo é um motivo egoístico. Beleza? Tá. E a gente bateu na questão número 6, eu fui para a questão número 7, né? Lá no aulão a gente tratou lá do infanticídio, né? E a pegadinha é muito boa que eu montei essa questão, porque aqui eu falo do perdão judicial em sede de infanticídio. Primeiro que não há que se falar em perdão judicial em sede de infanticídio, né? Veja, infanticídio, a conduta é dolosa, inclusive. O infanticídio se trata de um homicídio especializado. É aquela mãe que mata o próprio filho durante o parto ou logo após, né, sob a influência aí do estado puerperal.
É importante que quando eu trato lá do denominado infanticídio, não vai cair na prova de vocês, porque pelo que eu percebi lá, não cai a teoria do erro. Mas fica ligado, né? Sei lá, o examinador pode dar uma voada lá e jogar uma situação de erro contra a pessoa, né? Então, se a mãe, em estado puerperal, ela mata o filho de outrem, pensando que é o próprio filho, há também aí o delito de infanticídio. Beleza? Lá no artigo 20, parágrafo 3º, considera as qualidades da vítima que eu queria atingir, né? E não da efetivamente atingida, né? Quando eu trato lá do erro quanto à pessoa. E lembrando sempre, infanticídio a conduta é dolosa. Não há possibilidade de você visualizar o infanticídio com a conduta culposa. Como assim, professor? Se a MEV ela está, ela acabou de ter ali a criança, né? Pelo estado puerperal, não há que se falar em infanticídio. Por quê? Porque a conduta é culposa. Você teria aí, doutrina majoritária, um homicídio culposo. Possibilidade do perdão judicial, é claro. Beleza? E aí a gente vai para a questão número 8, falava sobre aborto. Nessa questão do aborto aqui, eu vou chamar a atenção, que agora eu vou só nos pontos, né? Estou até falando muita coisa que eu falei no aulão. Bem, vou mudar agora a tática. Vou só nos pontos que eu não bati muito em cima. Lá no aborto, vou te chamar a atenção para o aborto do anencéfalo. Nesse aborto do anencéfalo não há necessidade de autorização judicial. Beleza? Não há necessidade. O médico ele vai poder praticar esse aborto, tá? Esse aborto do anencéfalo não tem previsão no Código Penal. No Código Penal eu tenho duas possibilidades de aborto praticado pelo médico, né, que é o aborto para salvar a vida da gestante, que eu vou chamar de aborto terapêutico. E o segundo lá é o aborto decorrente de estupro, que pode aparecer na sua prova assim, aborto humanitário, aborto ético ou aborto piedoso. Beleza? Aí eu tenho uma terceira possibilidade, que vem da jurisprudência, que é o aborto lá do anencéfalo. E eu tenho até uma quarta, mas essa quarta está sendo discutida ainda, não tem posicionamento firmado, um posicionamento firme, que é o aborto até o 3º mês de vida. Isso está sendo discutido. Se cair na sua prova, eu acho que se ele quiser bater, ele vai bater no anencéfalo. Então, veja, tanto no aborto necessário, né, que era para salvar a vida da gestante, não há necessidade de autorização judicial, tanto no aborto decorrente de estupro, que também não há necessidade de autorização judicial, como no aborto também do anencéfalo, também não há necessidade de autorização judicial. Qual é a pegadinha? Ele vai colocar mediante autorização judicial, quando se tratar, por exemplo, de anencefalia. Beleza? Tranquilo? Professor, e no aborto do 3º mês, será que até o 3º mês de gestante também teria necessidade de autorização judicial? Julgado também mencionou que não haveria necessidade de autorização judicial. Beleza? Então fica esperto aí. Eu vou aqui batendo firme. Se liga lá no artigo 127, tá? Trata lá as formas qualificadas, quando eu trato lá do aborto qualificado. Artigo 127. Bem, questão de número 9, a gente tratava sobre lesão corporal lá no aulão. Aí eu vou te chamar a atenção para dois parágrafos aqui. O 129, parágrafo 9, que trata lá da lesão corporal no ambiente doméstico, fica ligado na pena de 3 meses a 3 anos. E eu vou chamar a atenção ainda lá para o 129, parágrafo 12. Grande probabilidade de cair na sua prova, porque é a lesão corporal funcional. Veja que se a lesão corporal ela é praticada, e aqui fica esperto, né? Quando eu trato lesão corporal funcional, e aí eu tenho que ficar ligado se é grave ou gravíssima, quando eu trato lá de hediondos. Quando eu trato aqui da lesão corporal só para a incidência da causa de aumento, né, que a pena é aumentada de 1 a 2/3, basta que haja lesão. Né? Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142, 144, integrante do sistema prisional da Força Nacional de Segurança, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Grande probabilidade de cair. Isso é um PRF que é lesionado, né? Porque multou, olha aí, multou o Tício ficou com raiva, foi lá e lesionou o PRF. Vai responder por lesão corporal, a pena aumentada de 1 a 2/3. Beleza? Então fica esperto aí. Tá, lá na questão 10, eu comecei a abordar o furto, não foi isso? Vou chamar a sua atenção. Vai cair na sua prova. Você não pode ir para a prova sem visualizar lá o artigo 155, parágrafo 4º,
parágrafo 5º, parágrafo 6º e parágrafo 7º. Probabilidade 99% de cair na sua prova. Beleza? São as figuras novas, né, que tratam lá novas qualificadoras do furto. Então fica esperto aí. 155, parágrafo 4A, parágrafo 5º, parágrafo 6º e parágrafo 7º. Não vai para a porra da prova sem dar uma olhada. Você tem escala penal aí, né? Novas escalas penais, dá uma olhada aí, né? Aqui você tem o abigeato, já estava batido, mas agora eles podem cobrar lá a pena da subtração, se a subtração incidir em substâncias explosivas, né, ou de acessório que, conjunto ou isoladamente, possibilita a sua fabricação, montagem ou emprego, como menciona lá o parágrafo 7º. Beleza? Tranquilo? Então vamos ficar ligado aí. Ou o 155, parágrafo 4º, que menciona lá que a pena de reclusão de 2 a 10 anos e multa se houver um emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Beleza? Essas novas qualificadoras vão cair na prova domingo. Não tenha dúvida disso. Foi por isso que a gente fez a questão de número 10 lá. Beleza? Tranquilo? Tá. Abigeato a gente bateu lá, né? Tá. Aquela questão, e aqui é interessante, porque nessa questão aqui que eu abordei, que a mulher, ela se passou como namorada, né, do proprietário do veículo e fez com que o manobrista entregasse a chave do veículo para ela, aqui você tem estelionato, não é isso? E aí eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, eu acho que eu não falei lá no aulão. Quando falar de test drive, aí você sai daquela técnica que eu ensinei no aulão. Test drive e colocou STJ, sempre você vai considerar furto mediante fraude. Mesmo que a vítima tenha entregado, induzido a erro, tenha entregado, por exemplo, o veículo a uma determinada pessoa. Beleza? Furto mediante fraude. Agora, não fala nada de test drive. A vítima foi induzida a erro e ela entregou, por exemplo, o veículo a uma determinada pessoa, você tem estelionato. Foi o que aconteceu na questão de número 11. Beleza? Então, fica esperto aí em relação ao furto qualificado mediante fraude, ao estelionato, né? E apropriação indébita também. Né? Eu expliquei lá no aulão, acho que não é o caso de explicar aqui tudo de novo. Beleza? Tá. Eu vou chamar sua atenção, já que eu falei de estelionato, olha que a pena do estelionato, a pena aplica-se em dobro se o crime for cometido contra idoso. Isso é novo. Né? Então, estelionato, se o crime é praticado em face do idoso, a pena aumenta em dobro. Beleza? Fica esperto aí. Tranquilo. Ainda em relação ao furto, eu quero falar sobre o furto, né? Praticado durante repouso noturno, a causa de aumento de pena, né? A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante repouso noturno. E eu falava para vocês, ficar ligado no repouso noturno. Não tem horário fixo para dizer qual é o horário do repouso noturno. Repouso noturno ele vai se iniciar quando a vida na cidade, veja, a movimentação de pessoas ela diminui bastante. Então, repouso noturno em São Paulo vai se considerar o que? 23 horas? Pode ser, né? Agora, numa cidadezinha do interior, às 18 horas, 19, 19h30, 20 horas, você já pode até considerar as 20 horas já como um repouso noturno, né? Que aquela cidade, a movimentação, ela diminui ou se encerra totalmente bem mais cedo, beleza? Tá? Fica ligado também lá no furto privilegiado, a gente já falava lá, né? Se o criminoso é primário de pequeno valor, coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão a pena de detenção, diminuindo de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. É o chamado furto privilegiado, previsto lá no parágrafo 2º. Bem, eu não sei se de repente o CESP vai jogar duro. Se ele jogar duro, ele vai perguntar se a causa de aumento se aplica às qualificadoras, tá? Correto, as causas de aumento se aplicam às qualificadoras, tá? As qualificadoras. Agora, veja, é importante você saber, né, quando eu trato aqui das causas de aumento, que ela se aplica qualificadora, tá? Quando eu trato da causa de... Qual causa de aumento? A repouso noturno. A repouso noturno, beleza? Tranquilo, tá? Quando eu trato de causa de diminuição, que é o furto privilegiado, né, aí você tem que ficar esperto. Por quê? Porque o furto privilegiado se aplica às qualificadoras? Também se aplica. Mas veja, desde que a qualificadora, né, seja de ordem objetiva. Se for uma qualificadora de ordem subjetiva, não é possível. Como, por exemplo,
o abuso de confiança, né? Abuso de confiança, a doutrina aponta que é uma qualificadora de ordem subjetiva. Beleza? Tá, pode cair lá na tua prova também objeto de furto, a gente tinha falado lá no aulão, né? Res nullus, coisa de ninguém. Coisa de ninguém não pode ser objeto de furto. Res derelicta, coisa abandonada. Coisa abandonada também não pode ser objeto de furto. Mas eu tenho aí a chamada res desperdita, né? Que também não vai ser objeto de furto, mas pode ser objeto lá do crime de apropriação de coisa achada, né? Veja, passando, trata-se de um crime a prazo, inclusive, passando um prazo de 15 dias, você tem um crime consumado. Então, aquele que acha alguma coisa perdida, ela deve procurar seu proprietário ou entregar numa delegacia de polícia no prazo de 15 dias. Passou esse prazo, você tem um crime consumado aí de apropriação de coisa achada. A gente falava isso no aulão. A questão número 12 é a velocidade do aulão. Questão de número 12 trata lá do sequestro relâmpago. A diferença lá do sequestro relâmpago para o roubo com restrição de liberdade da vítima. Roubo com restrição de liberdade da vítima. Entrei no veículo, fui com a vítima a determinado local e depois eu liberei a vítima. Eu não preciso da vítima para levar aquele veículo. Roubo, né? Eu tenho aí o roubo, uma privação, né? De liberdade da vítima. Beleza? Tranquilo? Importante. Tá. Quando eu trato de lá da extorsão, né, com a restrição de liberdade da vítima, é diferente, né? Extorsão com a liberdade da vítima. Extorsão com a restrição de liberdade da vítima. Aí é o chamado sequestro relâmpago. Há necessidade da restrição de liberdade da vítima, porque a vítima tem a senha, né? Eu dependo da vítima para obter aquele valor econômico, né? Aquele indevido valor econômico. Beleza? Só chamando a atenção, roubo com restrição de liberdade da vítima, né? Eu falei privação, não, restrição. Privação é uma coisa mais prolongada. Se há privação, eu tenho sequestro e roubo na pegada de monstro aí jogando duro demais. Beleza? Posso continuar? Como é que tá esse ritmo aí? Ritmo tá bom, né? Para aquele pessoal que foi no aulão, né? Que a gente só tá dando aquela pincelada para ver se eu não deixei passar nada aqui. Vamos lá? Tá. Questão de número 13, eu falava do roubo próprio e do roubo impróprio. Não é isso? Roubo próprio, a violência pode ser própria ou imprópria. O agente, ele subtrai, ele ele primeiro aplica a violência própria ou imprópria e depois ele subtrai a coisa. Não é isso? É aquele agente que golpeia a vítima e subtrai o relógio da vítima, ou aquele agente que coloca um pozinho na bebida da vítima e depois ele subtrai o relógio da vítima. Eu tenho roubo com violência própria e roubo com violência imprópria, né? Imprópria, colocou lá um Boa Noite Cinderela, né? Um pozinho lá, a vítima adormeceu, ele subtraiu a coisa. Ou empregou violência e logo após ele subtraiu a coisa. Roubo com violência própria. Agora, eu posso também ter essa violência sendo empregada após o agente se apoderar da coisa. É o que eu vou chamar de roubo impróprio, né? Que na sua prova pode aparecer assim, roubo por aproximação. Beleza? Roubo por aproximação é um roubo impróprio. Ele emprega a violência depois que ele está com a coisa. Aí vem a pegadinha de prova. Tá? Primeiro, vamos lá, no roubo próprio com violência imprópria. A violência imprópria, ela pode se apresentar de diversas maneiras. É que você, quando estuda, você só visualiza aquela violência, né, que o agente pega, coloca um pozinho na bebida da vítima, a vítima adormece e ele subtrai a coisa. Mas eu ainda tenho violência imprópria, se o agente encontra a vítima dormindo, ele amarra a vítima na cama. Violência imprópria reduz a impossibilidade de resistência da vítima. Ou, se a vítima vai ao banheiro, ele tranca a vítima no banheiro e depois subtrai a coisa. Também eu tenho roubo próprio com violência imprópria, entendeu? Porque a redação é reduzir a impossibilidade, né? Reduzir a impossibilidade de resistência. Eu posso reduzir a impossibilidade de resistência amarrando a vítima na cama. Eu posso reduzir a impossibilidade de resistência trancando a vítima no banheiro. Eu posso reduzir a impossibilidade de resistência, colocando um pozinho na bebida da vítima, a vítima bebe e adormece. Entendeu ou não? Fique esperto, tá? Qual a pegadinha de prova que pode aparecer na sua prova? A pegadinha de prova que pode aparecer é ele colocar uma violência imprópria após a subtração. Né? O Tício, ele pega o relógio da vítima, ele quer sair daquele local, colocou um pozinho, a vítima adormeceu, ele saiu. E aí a questão vai te jogar lá por roubo com violência imprópria. Você vai errar, porque aí você teria furto. Né? Por quê? Porque a violência imprópria ela foi empregada após.
E quando eu trato de roubo impróprio, não há possibilidade de violência imprópria no roubo impróprio. Deu para entender? Se não entendeu, você vai pegar lives anteriores, que isso a gente já bateu direto. Aqui é a revisão para quem está jogando duro. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, fica ligado, roubo de uso, né? Roubo de uso, o fato é típico. Quando eu trato de furto de uso, não. Não é isso? Mas roubo de uso, sim. E também na órbita, quando eu trato de furto de uso, quando eu raciocino no Código Penal. Porque quando você vai no Código Penal militar, o furto de uso é considerado típico. Roubo de uso. Roubo de uso é roubo. Beleza? Você tem questão do furto de uso, que é no Código Penal é atípico, mas no Código Penal militar é típico. Beleza? Teoria da consumação do furto e roubo. Teoria da Mócio. Não é Mócio ou apreêncio. É amócio. Não mócio. Amócio, né? Não movimento, não deslocamento. Basta a inversão da posse mansa e pacífica. Beleza? Tá. Questão que deve cair na sua prova também é a alteração da escala penal lá do latrocínio. Alteração da escala penal lá do latrocínio. Beleza? Há uma alteração, né? Veja que a pena agora é de reclusão de 7 a 18 anos. Né? Ou melhor dizendo, a reclusão é de 20 a 30 anos. Né? Então, há alteração aí, fica ligado, tá? Beleza? Súmula 610 também, muito tranquilo, né? Sempre, muito embora o latrocínio seja um crime contra o patrimônio, mas a jurisprudência entende que deve se valorizar mais a vida. Então, se eu tenho uma subtração de veículo tentada, mais morte consumada, eu tenho um latrocínio consumado. E não latrocínio tentado, considerando que o bem não foi subtraído. Né? Ocorreu uma tentativa na subtração do bem, do patrimônio. Tecnicamente, eu teria latrocínio tentado mesmo com a morte da vítima, tecnicamente falando. É por isso que você tem uma súmula, né? A jurisprudência, não, mas peraí, a vida é o maior bem jurídico. Então, se ocorrer a morte da vítima, eu tenho latrocínio consumado, mesmo que a coisa não tenha sido subtraída. Professor, mas é possível tentativa de latrocínio? É, tentativa de latrocínio. Tentei levar o veículo, não consegui levar o veículo, mas atirei na vítima. Atirou na vítima, sim, mas a vítima não morreu. Tentativa de latrocínio. A mesma coisa, se eu levo o veículo, atiro na vítima e a vítima também não morre. Tentativa de latrocínio também. Beleza? Tranquilo? Então ficar esperto aí. Tá. Importante. Agora vai cair uma questão na sua prova. Isso a gente já tinha falado. Nas causas de aumento do roubo lá. Qual a pegadinha que ele vai fazer? Ele sabe que o examinador, né, com alteração, através da lei 13.654, ele vai pegar essa causa de aumento, a pena aumenta de 1/3 até metade, por exemplo, se há concurso de 2 ou mais pessoas, não é isso? Se a vítima está a serviço de transporte de valores, a gente conhece a tal circunstância. Importante isso aqui. Tá? Ele vai pegar essa causa de aumento de 1/3 e vai inverter. Vai inverter em relação a qual outra causa de aumento? Ele vai inverter com a causa de aumento do 2A. Porque lá no parágrafo 2A, eu tenho um roubo também majorado, mas a pena aumenta de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Então ele vai inverter as causas de aumento. Ele vai falar que a pena aumenta de 1/3 até metade se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, e você sabe que ocorreu uma alteração, e aí você vai considerar correto, você vai dançar, porque a pena aqui aumenta a pena de 2/3, e não de 1/3 até a metade. Beleza? Cuidado então que ele vai trocar. Tá, já que vai ser muita covardia se ele pedir isso, mas vamos lá. Já viu lá no inciso 3 que ele fala se a vítima está a serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância? Vamos supor então que eu tenho o proprietário de uma determinada mercearia e esse proprietário ele está levando valores econômicos para depositar em um banco. E eu tenho o Tício que sabe que aquele proprietário está levando, transportando valores em dinheiro. E o Tício, mediante violência, né, com emprego de uma faca, vamos até colocar uma faca aí, ele aborda essa vítima. Esse roubo, ele vai ser majorado, considerando que essa vítima transportava valores em seu veículo, e o Tício sabia dessa circunstância, esse roubo não será majorado. Professor, não será majorado por quê? Veja que o inciso 3 menciona, se a vítima está a serviço de transporte de valores.
O proprietário não pode estar a serviço dele mesmo. Entendeu? Não. Eu não posso estar a serviço, entendeu? Eu sou proprietário. Entendeu? Então não basta a pessoa estar transportando valores e o cara saber, não. Esse dispositivo foi criado justamente para aquelas empresas que transportavam valores. Lembram naquela época que o pessoal abordava direto esses veículos, né, de transporte de valores? Então foi por isso que criou-se esse inciso aqui. Então não se aplica indiscriminadamente, não. Fica ligado, né? Para quem está a serviço de transporte de valores. Então coloca a questão, o cara é proprietário do estabelecimento, conduzindo valores em dinheiro, isso, carro forte, conduzindo valores em dinheiro, mas ele é o proprietário, então ele não está a serviço dele mesmo. Não há incidência dessa causa de aumento. Tá? E o STJ também entende que não é só valores econômicos, não. Valores econômicos, não. Valor econômico, não. Você tem aqui uma questão também de algo, né? Ou melhor, o STJ entende que não é apenas dinheiro, né? É qualquer objeto que tenha valor econômico. E até aplicou quando uma transportadora estava transportando cosméticos. E o cara sabia que aquela transportadora estava transportando uma grande quantidade de cosméticos e realizou a abordagem. Respondeu por roubo majorado. Beleza? Muito faixa preta. PRF pediu uma parada dessa aí. Mas, enfim. Tá aí. Se ligaram, então, vai cair 157, parágrafo 2º, e 157, parágrafo 2º-A. Aquela discussão batidona, não vou ficar batendo aqui, né? Na questão da arma branca agora. Tá? Em relação à arma branca, eu posso até considerar que ocorreu uma abolício crimes em relação à causa de aumento, quando se trata de arma branca. Não é isso? Agora, somente a arma de fogo, a incidência da causa de aumento de pena. Quando você trata de arma branca, não. Porque a lei ela trouxe seu bojo a seguinte redação. Aumenta a pena de 2/3 se a violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Ele não falou mais arma. Então, quem praticou o delito e estava respondendo por roubo majorado por ter praticado o delito com uma faca, em relação a majorante, eu tenho abolício. Claro, o cara vai continuar respondendo lá pelo roubo, mas roubo simples. Deu para entender, né? Beleza. Vamos lá. Tá. Fica esperto na receptação, né? No parágrafo 4º da receptação, que ele menciona a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento o autor do crime que provê a coisa. Isso é muito interessante, porque eu posso ter o crime de receptação quando a conduta foi praticada por um menor. O menor ali furtou um veículo e aquele que está adquirindo aquele veículo tem ciência de que o menor praticou aquele delito de furto, o delito de furto do veículo. E mesmo assim ele compra aquele veículo. Veja que a receptação punível ainda é que isento de pena. Entendeu? Ainda que isento de pena. Um louco, por exemplo, que subtraiu um veículo, se você compra um veículo de um louco, né? Você ainda vai responder por receptação. Então não é porque você vai... mas o louco não comete crime por ausência de culpabilidade num raciocínio aí de uma estrutura de crime tripartido, crime fato típico, antijurídico culpável. O louco não tem culpabilidade, não cometeu crime. Então se ele subtrair um objeto, eu não vou responder por receptação porque esse objeto não pode ser produto de crime. Não, porque o artigo 180, parágrafo 4, menciona a receptação punida, ainda que desconhecido ou isento de pena, o autor do crime provê a coisa. Ou seja, ainda que isento de pena, ou seja, ainda que tenha sido praticado por um louco. Entendeu ou não? Então, muito importante aí, né? Aí a gente bateu lá a receptação própria e imprópria, não tem como eu ficar mais batendo isso aqui. Tá, na questão 16 a gente tratava da extorsão. Um detalhe que eu queria passar para vocês. Fica ligado aí na extorsão, no parágrafo 1º, né? Parágrafo 2º, que trata lá da qualificadora, beleza? Consumação da extorsão com a mera exigência, sequestro relâmpago configura extorsão, volta um pouco, tá? Extorsão virtual, né? O falso sequestro configura a extorsão virtual, beleza? É possível, inclusive, tentativa aqui. E também o sequestro relâmpago configura o delito de extorsão. Né? Aquela extorsão com restrição de liberdade da vítima. Agora, essa restrição ela tem que ser necessária. É o tício que aborda a vítima, leva a vítima até um caixa eletrônico, a vítima tem o conhecimento da senha, né? Porque o cartão é dela,
E eu necessito dessa informação da vítima para obter aquela vantagem econômica que se encontra dentro daquele caixa eletrônico. Ela me passa a senha, né? Eu, com a restrição de liberdade dela, levo essa vítima até o caixa eletrônico e ali, mediante violência ou grave ameaça, eu faço a exigência, né, para que ela me dê esse número, ou senão ela venha digitar. Eu tenho aí extorsão com restrição de liberdade da vítima. É diferente do roubo com restrição de liberdade da vítima. Eu abordo a vítima dentro de um carro, levo a vítima até um determinado local e depois libero a vítima. Não era necessário para eu subtrair o carro a presença da vítima dentro do veículo, mas mesmo assim ocorreu uma pequena restrição, né? Então é um roubo majorado com restrição de liberdade da vítima, que alguns gostam de chamar de sequestro relâmpago erradamente. O sequestro relâmpago é a extorsão com a restrição de liberdade da vítima. Beleza? Tranquilo? Tá. Quando eu trato ainda lá de extorsão, cuidado para não fazer confusão. Não se refere à consumação. Consumação da extorsão é com a mera exigência. Extorsão mediante sequestro é uma outra situação. Aí a consumação da extorsão mediante sequestro é com cerceamento da liberdade da vítima. E a gente sempre fala isso. Bom você saber também que é possível, né? Não vai cair concurso de crimes no concurso de vocês, mas é bom vocês terem conhecimento que é possível concurso de crimes entre extorsão mediante sequestro e abuso de autoridade. Professor, não entendi nada. Eu tenho um grupo de policiais que sequestraram o Mévio. O Mévio é um vagabundão. Levaram ele para o cativeiro, estão exigindo da quadrilha determinada quantia em dinheiro. Eu tenho extorsão mediante sequestro e, além disso, abuso de autoridade. Irão responder por 2 crimes. Lembrando que tanto lembrando, né, que a extorsão mediante sequestro, isso que eu quero falar, extorsão mediante sequestro é um crime permanente. Beleza? A possibilidade é de flagrante. E você também não pode deixar de ir para a sua prova sem analisar a extorsão mediante sequestro lá qualificada, né? Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por quadrilha ou bando, leia-se agora associação criminosa. 159, parágrafo 1º, é importante. Você não pode ir para a sua prova sem dar uma olhada nele. Essas circunstâncias aqui adoram cair em prova. Beleza? Tranquilo? Vê lá também a extorsão mediante sequestro, resultado morte, né? Ou lesão corporal grave. Temos penas aí, né? Escala penal diferenciada. Beleza? Então fica ligado aí. Tá. Eu sei que na questão de número 18, a gente abordou lá os crimes contra a honra, né? Os crimes contra a honra. Bem, e aí a gente falava da exceção da verdade, enfim, não vai dar aqui para mergulhar nisso. Mas eu vou chamar sua atenção. Primeiro, em relação à retratação só é possível na calúnia e na difamação, injúria não é possível. Quando eu trato de exceção da verdade, na calúnia é regra, e lá na difamação é exceção. Tá, o que o examinador pode pedir na sua prova? A natureza jurídica. É jogar duro demais, mas pode pedir. Qual a natureza jurídica da exceção da verdade quando eu trato do crime de calúnia? Causa de exclusão de tipicidade. Qual a natureza jurídica da exceção da verdade quando eu trato de difamação? Causa de exclusão de ilicitude. Então fica esperto, né? Ele pode trocar aí. Beleza? Calúnia. Atribuição falsamente de fato definido como crime. Calúnia. Então, fato. Tício, tal data, entrou na casa do Mévio. Isso é fato. Eu sei que entrou na casa do Mévio e subtraiu uma bicicleta. Eu sei que isso é mentira. É falso. Isso é calúnia. Se, além de eu mencionar que Tício, em tal data, entrou na casa do Mévio, subtraiu uma bicicleta e registrar a ocorrência policial, eu tenho a denunciação caluniosa. Beleza? A gente não responde pela calúnia, vai responder pela denunciação caluniosa. Né? É um plus. Beleza? Tá. Se eu falo, o Tício em tal dia estava realizando apontamento do jogo do bicho. Aí não se trata de calúnia, porque eu estou atribuindo uma contravenção penal. E esse fato eu sei que não ocorreu. Tá aí, professor, quando eu atribuo uma contravenção penal, calúnia não é, né? Não é. O fato é atípico, eu não falei isso. A gente vai responder por difamação. Beleza? E a difamação, ao contrário da calúnia, a difamação é a atribuição de um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas esse fato ele vem a atingir a reputação da vítima. Eu falar que o Mévio, tal dia, estava andando embriagado.
né, num determinado local. E esse fato é verdadeiro. Mas quando eu estou propagando esse fato, né, falando, né, esse fato, veja, eu estou aqui cometendo um delito de difamação. Difamação, né? Fato verdadeiro ou falso, desde que não seja um fato considerado criminoso. Eu tenho lá a difamação. Beleza? Importante. Tá? Calúnia, atribuição de fato. Difamação, atribuição de fato. Injúria, qualidade negativa. É diferente quando eu falo, Cutício, tal data entrou na casa do Mévio para subtrair uma bicicleta. Isso é fato. Que eu sei que não ocorreu. Agora, quando eu chamo Tício de ladrão, aí eu estou atribuindo uma qualidade. Isso é injúria. Beleza? Chamar de ladrão é injúria. Falar que o fulano tal dia entrou numa residência, isso é fato. Calúnia. Entendeu? Que eu sei, entrou na residência subtraiu uma bicicleta, eu sei que esse fato não ocorreu. Se eu atribuo uma qualidade, é injúria. Né? Fulano é ladrão, isso é injúria. Beleza? Tranquilo? Bah. Professor, mas se o cara for ladrão mesmo, continua sendo injúria. É uma qualidade negativa, né? Continua sendo injúria. A grande questão, mas se eu provar que ele é ladrão, ora, a injúria não admite exceção da verdade. Entenderam não? Então, se o cara chega pra mim e falar, você é feioso, o cara me chama de feioso, aí ele vai entrar com a exceção da verdade para provar que eu sou feioso? Quebra meu galho, né? Entendeu não? Cuidado então que ele vai jogar a exceção da verdade aí. Beleza? Na injúria, quando não é possível. Tá, aí eu lembro, né, que a gente caminhou e a gente chegou lá no uso do documento falso. Essa questão do documento falso vai cair na sua prova. Qual? É aquela pessoa que está andando em um veículo e o PRF para essa pessoa na blitz. E essa pessoa apresenta uma documentação, uma habilitação para conduzir veículo automotor falsa. Você tem uma discussão em sede doutrinária, porque o transporte de documento falso, né, você só transportar documento falso, isso é fato atípico. Professor, o fato típico é você falsificar e usar, entendeu? Ou você falsifica, né, ou você não falsificou, mas está usando. Beleza? Tranquilo? Falsificar ou usar. Agora, transportar documento falso, você tem a tipicidade do fato. Então, se durante uma operação policial, os policiais mandam o Tício ficar na parede, os policiais colocam a mão no bolso do Tício, não, e acham um documento de identidade falsa, o fato é atípico para o Tício. Por quê, professor? Não tem prova que ele falsificou aquele documento. E segundo, ele não usou, ele não apresentou os documentos, os policiais que acharam no bolso dele. Beleza? Tá. E aquela pessoa que está transportando tá. Aí tem a discussão. Professor, mas se o policial pedir ele apresentar o documento falso, aí você tem discussão na doutrina. Há quem entenda que vai responder por uso do documento falso, há quem entenda que estaria cobertado pelo princípio do nemo tenetur sede tegere. Princípio da não autoincriminação. Tá. Quanto à habilitação de veículo para conduzir veículo automotor, aí não se discute muito não. Por quê? Porque para conduzir veículo automotor, o artigo 159, parágrafo 1º da Lei 9.503, CTB, exige que o agente esteja portando carteira de habilitação. Então, para conduzir veículo automotor, eles têm que estar usando a carteira, ou seja, quando a carteira está no bolso dele, está usando. Então, se os policiais têm acesso a essa carteira e essa carteira é falsa, ou ele apresenta essa carteira falsa, vai responder pelo delito lá do 304. Beleza? Né? Que é o uso de documento falso, carteira de habilitação falsa. Questãozinha boa para cair lá na PRF. A supressão de documento, o artigo 20, eu tinha falado para vocês, supressão, né? Aí tá lá o 305. O que é destruir? Eliminar, suprimir, riscar, ocultar, esconder. Beleza? Em benefício próprio ou de outro, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro. Então, se o agente ele tem acesso a um processo, ele pega um documento que está constando daquele processo, mas um documento que é cópia,
não há tipicidade do fato. O documento tem que ser verdadeiro, né? Lá no delito de supressão de documento. Cópia de documento, se ele rasga a rabisca de um documento que faz parte de um processo, não há que se falar lá no delito 305. Beleza? Vamos ficar esperto aí. A moeda falsa também, o 289 é importante, né? 289, o caput e o parágrafo 2º também. Né? Também não vou discutir aqui, que eu já falei no aulão, vou ter que andar. Tá, questão 22, a gente falava lá do delito de concussão, não é isso? Delito de concussão. Tá. E eu falei para vocês lá que a concussão não tem como elementares a violência e grave ameaça. Né? E importante na concussão é que se o agente exige, né, e a vítima ela dá, não é isso? O agente vai responder por concussão, o agente público, né? Claro, ele exigindo, né, para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora das funções ou antes de assumi-las, mas em razão dela, né, vantagem devida. Ele exige, se a vítima ela acaba se sentindo coagida e entrega um determinado valor em dinheiro, ele vai responder por concussão. Né? E a vítima? A vítima não vai responder por nada. O mesmo raciocínio eu tenho lá quando eu trato, mas eu vou tratar mais à frente da corrupção passiva, uma pegadinha que pode aparecer lá. Beleza? Tá, professor, então o funcionário público, toda vez que ele realiza uma exigência, né, a conduta dele é enquadrada lá na concussão? Não. Porque se ele realiza essa exigência mediante violência e grave ameaça, por exemplo, exigindo um determinado valor a um traficante para não prendê-lo, né, dizendo o seguinte, olha, se você não me der esse dinheiro, ou melhor dizendo, ele exige, né, de um valor econômico de um traficante para não matá-lo, por exemplo, eu tenho aí extorsão. E ele é funcionário público, né, um policial, né, realizando uma exigência. Mas veja, essa exigência foi mediante grave ameaça. Né? Você tem aí a extorsão. Então, cuidado com essa ideia de que a concussão é uma extorsão praticada por funcionário público. Não é bem assim, não. Beleza? Tá. Aí na questão 23, eu tratei lá da corrupção passiva, não é isso? Corrupção passiva, tá? Quanto à corrupção passiva, eu vou te chamar na atenção. Vou te chamar a atenção por quê? Porque fica ligado na corrupção passiva, porque olha só, corrupção passiva, funcionário público, corrupção ativa, particular. Funcionário público solicita, particular acabou, né, dando esse dinheiro para o funcionário público. Funcionário público, corrupção passiva, particular, fato atípico. É diferente quando o particular oferece e o funcionário público recebe. Funcionário público, corrupção passiva, particular, corrupção ativa. A mesma coisa se o particular prometer e o funcionário público aceitar. Funcionário público, corrupção passiva e o particular, corrupção ativa. A corrupção passiva, ela pode ser classificada, de repente cai essa classificação na prova de vocês. Eu posso ter uma corrupção passiva própria. Quando é que a corrupção passiva é própria? A corrupção passiva ela vai ser própria quando a gente negocia um ato ilícito. Como assim, professor? Eu tenho um PRF e ele diz o seguinte, olha, se você me der determinado valor, eu não irei autuá-lo. Beleza? Aí o PRF, corrupção passiva própria. Professor, e o particular? Foi o PRF que solicitou? Foi. Se o particular ele acabar cedendo e der esse dinheiro, o particular, fato atípico. Agora, se o particular chega, ei, policial, olha só, não me autua não, que eu tenho aqui um dinheirinho para te dar. A policial aceita, então particular, corrupção ativa e o PRF, corrupção passiva. Tá. E aí eu volto para falar da classificação da corrupção passiva. Então posso ter uma corrupção passiva própria ou a gente negocia um ato ilícito. É esse exemplo que eu dei agora. O PRF pede um dinheiro ao particular para não autuá-lo. E o particular dá ao PRF. Beleza. Mas eu posso ter também a corrupção passiva imprópria. Quando é que uma corrupção passiva vai ser imprópria? Quando eu negocio ato lícito. O delegado solicita, né? Eu falei solicita nas corrupções aqui, né? O verbo é solicitar, hein? Se eu falei exigir, tira isso daí.
o delegado solicita determinado dinheiro altíssimo para agilizar o andamento de um inquérito. Corrupção passiva imprópria, porque esse ato é lícito. Dar andamento a inquérito é lícito, mas ele solicita um dinheiro para agilizar. Corrupção passiva imprópria. Beleza? Negociação de ato lícito. Corrupção passiva imprópria, corrupção passiva própria, negociação de ato ilícito. Ilícito, própria. Ilícito, lícito, imprópria. Beleza? Tranquilo. É importante ainda que eles podem pedir doutrina lá nos crimes contra a administração pública, querendo saber se você sabe o que é um crime funcional próprio, o que é um crime funcional impróprio. Crime funcional próprio é aquele que, se eu retirar a qualidade de funcionário público, o fato se torna atípico, como, por exemplo, lá na corrupção passiva, né, praticada por funcionário público. Crime funcional impróprio é aquele que, se eu retirar a qualidade de funcionário público, ainda assim o fato continua com a roupagem típica. Por exemplo, no peculato. Peculato, apropriação, peculato, furto. Retirei a qualidade de funcionário público. A gente vai responder? Vai. Por apropriação indébita ou por furto. Então, esses crimes que eu retiro a qualidade de funcionário público, ainda assim há uma readequação da figura típica, são os denominados crimes funcionais impróprios. Deu para entender isso? Beleza? Tá. Não vai dar para a gente abordar aqui, mas fica ligado lá na corrupção passiva exaurida, tá? 317, parágrafo 1º. Lá na corrupção passiva privilegiada, 317, parágrafo 2º. Não vai dar aqui para a gente, né, mergulhar nisso aqui. Fica ligado também que na corrupção ativa, também eu tenho a corrupção ativa exaurida, artigo 333, parágrafo único, né? Como assim exaurida? Aquele particular, por exemplo, que oferece determinado dinheiro altíssimo a funcionário público e o tício ele deixa de praticar determinado ato em decorrência daquele recebimento de dinheiro, o particular vai responder por corrupção ativa com a pena aumentada. Aumenta-se a pena de 1/3. É a chamada corrupção ativa exaurida. E o particular, ele por ter recebido esse dinheiro e ter não praticado um ato, não é isso? Ele também vai responder pela corrupção passiva exaurida também. Beleza? Aqui, a corrupção passiva dele vai ser a corrupção passiva exaurida. E o outro lá, corrupção ativa exaurida. Passiva exaurida, eu também tenho aumento de pena. A pena aumenta de 1/3. Beleza? Né? E o parágrafo 2º trata lá do jeitinho brasileiro, que é a corrupção passiva privilegiada. Beleza? Tá. Aí eu falar com vocês acerca do peculato, na questão 24. O peculato é conceituado doutrinariamente como um crime funcional impróprio, né? O misto, pode vir esse nome também, tá? Impróprio ou misto. Tá bom? Até você ter marcado aí. Tá, se liga que o peculato, eu posso ter o peculato de apropriação, né? O agente se apropria de um bem público utilizando-se da facilidade do cargo. Agora, eu também tenho um peculato quando a gente se apropria de um bem particular na custódia da administração pública. O PRF apreendeu um veículo numa blitz, levou para um departamento e lá tem o tício que também é PRF. Ele é responsável por aqueles veículos. Aí ele se apropriou desse veículo, que é de um particular, uma BMW, sabe? Ele queria tirar uma onda. Eu tenho um peculato de apropriação? Sim. Esse peculato, que você se apropria de um bem particular, ele recebe um nome. E pode cair na sua prova. É o chamado peculato malversação. Apropriação de bem particular que se encontra na custódia da administração pública. Peculato, malversação. Isso, malversação. Beleza? Tá. Fica ligado lá no peculato desvio, porque se for um caso de desvio para a obra pública, o agente vai responder lá por crime de desvio de obras públicas, de desvio de verbas públicas, lá do artigo 315. Beleza? E não peculato desvio. Tranquilo? Fica esperto aí, tá? Tá. Chama a atenção para o peculato furto, quando ele trata lá o 312, parágrafo 3º, porque se a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Essa possibilidade de reparação do dano, né, na questão da extinção da punibilidade, veja, e bem como essa possibilidade de diminuição de pena, é aplicável apenas o peculato furto.
Não há que se falar quando você trata o peculato furto, ó. É aplicável a pena ao peculato culposo. Não há que se falar quando se trata do peculato doloso. Beleza? Fica ligado aí no peculato culposo, né? Isso aqui no ritmo de monstro total, né? Veja, é quase 1 hora, mas ó, bom aqui. Eu fico feliz que eu tô chegando no final. Eu vou chamar sua atenção. Metralhou, hein, professor? Agora eu vou beber uma água. Só de... Entenderam o que é um ritmo de aulão para quem está estudando? Você que está tonto aí do outro lado? É muita informação. Entenderam como é? Viu aí sistemática? A pegada é essa daí, né? Esse é o ritmo do nosso aulão. Aí fala lá, pô, professor certo, pô, mas eu consigo passar... Ó, eu vou fazer 1 hora agora. Tu viu a revisão que eu fiz aqui, filhão? Sem ficar de conversa fiada, eu vou no que cai, porra. Ah, Azul que acertou as questões, claro, pô. Ele estuda, ele consegue fazer o sistema lá e só vai no que... Entendeu? Você que já fez a revisão, praticamente está fazendo tudo de novo. Não, mas não dá agora responder, se ficar super feliz. Pergunta no Insta. Eu tô aqui agora, né? Tá dando espaço para pergunta. Por quê? Porque é a minha revisão para quem foi no aulão. Não dá para responder aqui, né? Deixa eu continuar aí que eu vou fechar 1 hora aqui. Bem, eu vou chamar a sua atenção lá para o peculato mediante erro de outrem, lá do 313. Pode cair também, bem como o peculato eletrônico, 313A. Beleza? E fica ligado no se refere ao funcionário. Porque quando eu falo 313A, o funcionário ali ele faz alusão ao funcionário por autorizado. No 313B, só funcionário. Né? Aí você vai ver a redação, vai comparar uma com a outra. Eu não vou perder tempo aqui, porque eu tenho que andar. Lá na questão de número 25, eu tratei... De que é isso aqui, cara? Ah, tá. Da possibilidade do particular cometer crime... cometer o crime de peculato. Quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando esse particular agir em concurso de pessoas. É claro que ele tem que conhecer aquela qualidade de funcionário público do comparsa dele. O comparsa dele, a questão trabalhava aqui, né? Ele trabalhava no departamento público, aí ele chamou um amigo dele, que é particular. E aí eles subtraíram o computador daquela repartição. Foi até numa delegacia, né? Repartição policial, do jeito que a gente montou a questão aqui. Então os dois vão responder por peculato. E não um por peculato... Os dois vão responder peculato furto. E não um por peculato furto e o outro por furto. Os dois vão responder aí por peculato furto. Beleza? Importante, né? Importante. Tá, o 26 a gente tratou da prevaricação. Eu vou chamar a sua atenção, porque você sempre fica achando que a prevaricação é um ato omissivo. Sempre omissivo. Não. A prevaricação pode ser decorrer de um ato omissivo, ou pode decorrer também de um ato comissivo. Porque o tipo é deixar ou praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei. Não é isso? Tá. Vamos ficar esperto quando eu trato de prevaricação, porque, detalhe, vamos ficar esperto porque, primeiro, se você analisa a questão, aí tá vendo lá que o funcionário público deixou de praticar um ato. Busca um motivo. Sempre você tem que buscar um motivo. Deixou de praticar um ato para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Prevaricação. Deixou de praticar um ato porque recebeu uma determinada quantia. Corrupção passiva. Deixou de praticar um ato por indulgência, ou seja, um ato de punir um subordinado por uma questão de indulgência. Aí eu tenho a condescendência criminosa. Então não é funcionário público deixou de praticar um ato de prevaricação. Não, filho. Veja o motivo. Às vezes ele não praticou um ato porque recebeu um dinheiro. Corrupção passiva. Às vezes ele não praticou um ato, por exemplo, não puniu um funcionário porque, né, por indulgência, condescendência criminosa. Às vezes ele não puniu um funcionário porque recebeu um dinheiro. Aí o cara joga condescendência criminosa, tu vai dançar. Aí é corrupção passiva. Viu como ele, né? Então, condescendência criminosa. Ah, o superior é que deixa de punir o subordinado. Sim, mas qual foi a motivação? Ah, não, a questão falava que tinha recebido um dinheiro. Ah, e tu meteu condescendência criminosa nisso? Ah, eu fui porque eu funcionei. Não, porque o superior... Não, filhão. Tem dinheiro.
envolvendo nisso aí. Então, você veja, você tem corrupção passiva, né? Tem que ela. Quando você trata lá da condescendência criminosa, você tem que saber, né? Qual foi a motivação, não é isso? Quando aquele contexto de que aparente condescendência criminosa, né? Aparente, que quando você vai dar uma olhada, ó, deixou de punir de punir o subordinado para satisfazer interesse pessoal. A questão fala isso. Aí tu tá lá com a descendência criminosa, não é isso? Vai dançar, porque é prevaricação. Aí, ó, porque ele não praticou o ato. Entendeu? Então, cuidado. Ele monta uma aparente condescendência criminosa quando na verdade é prevaricação. Ele monta uma aparente condescendência criminosa quando na verdade é uma corrupção passiva. Né? Ele coloca um superior e inferior e você, igual um bobão, já vai metendo condescendência. Vai dançar. Então, busca a motivação. Beleza? Tá, questão 27, a gente já tinha trabalhado lá. Né? Corrupção passiva. Tá. Desacato. Grande questãozinha para cair. Primeiro, porque ocorreu uma discussão acerca da criminalização ou não, né? Lá do desacato. Bem, olha só, vamos lá. O desacato é aquela ação, né, de menosprezar aquela função pública exercida por aquele funcionário público. O desacato, e eu tenho quase 4 horas falando só de desacato no YouTube. Coloca lá desacato, aula 1, aula 2, aula 3. Tem umas 3 aulas lá. Bate lá em cima. Beleza? Tá. Vou falar aqui resumidamente. O desacato ele pode ser praticado mediante ação ou omissão. Vocês conhecem muito a ação, através de verbos, gestos, mas o desacato praticado através de omissão. Então, se eu chego numa roda de PRFs, né? Então, tem lá 5 PRFs conversando, e eu chego lá e cumprimento os 4 PRF, e um deles eu não cumprimento. Entendeu, não? Então aqui eu tenho desacato em relação a esse. É um ato omissivo, né? A doutrina aponta deixar de cumprimentar um funcionário público em uma reunião de pessoas. Entendeu? Então, de repente, com uma questãozinha dessa aí, você vai bater. E esse desacato, o desacato, você vai verificar que ele demanda, né, a presença do funcionário público. Não há necessidade de face a face. Eu passo na porta do delegado de polícia, e xingo o delegado. Não é isso? Nem o visualizei, mas eu passei na porta ali do gabinete do delegado. Eu tenho desacato, não há necessidade de face a face, né? Mas o delegado se encontrava no local. Eu tenho desacato. Eu ainda vou ter desacato se o delegado está realizando uma operação policial. Eu chego, senhor delegado, seu corrupto, no meio da rua. Desacato. Eu tenho desacato ainda se o delegado não está na delegacia, não está realizando uma operação policial, se encontra na praia de férias. E eu passo lá e falo, seu delegado, seu corrupto. Eu tenho desacato. Agora veja, essa ofensa está ligada ao exercício do cargo dele. Porque se eu passo, professor, injúria majorada, não. Que tem infidelidade com o exercício da função. Tá dando para entender? Chamar o delegado de infiel, isso não é desacato. Porque isso não está ligado às suas funções. Entenderam ou não? Aí você teria uma injúria. Né? E a injúria também não está atingindo o seu exercício da sua função. Então também não seria aquela injúria majorada. Agora, se eu chego numa roda de amigos e falo, aquele delegado é um corrupto, né? Aí você tem injúria majorada. Por quê? Porque não foi na presença do funcionário público. Mas eu estou ofendendo em razão da função. Deu para entender isso? Então fica esperto aí. E o desacato, o STJ, né, pacificou, entendendo que é crime. Então a gente responde. Beleza? Tá. Eu vou fechar aqui agora essa revisão de 1h04, né? Só falando que eu não deu para falar no aulão. E acho que aqui a gente complementa, claro. Eu acho que 70% da prova vai cair do nosso material. Não sei quem está estudando, viu aqui que eu, né? Claro, dá uma olhada lá em tráfego de pessoas, não deu pra gente pegar aqui, mas eu segui o edital, beleza?
Eu vou chamar a sua atenção ainda para a súmula 599, não se aplica o princípio insignificante nos crimes praticados contra a administração pública. O STF tem uma pegada diferente, entendendo que é possível aplicar, mas eu acho que eles vão pedir o STJ, lembrando sempre que, muito embora tenha essa discussão, ao posicionamento em sede própria, mesmo em sede STJ, na possibilidade da aplicação do princípio de insignificância contrato de descaminho. Beleza? Tá. 2 pontos importantes que pode cair na sua prova. Cuidado. Exploração de prestígio versus tráfico de influência. Ele vai armar uma pegadinha aqui. Exploração de prestígio, você vai verificar o tipo, tem a mesma redação do tráfico de influência. Só que aqui, quando eu trato de exploração de prestígio, ele fala influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Aí tem lá uma pena de 1 a 5 anos. Quando eu trato de tráfico de influência, ele fala solicitar, exigir, cobrar, obter para si ou para outra em vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir. Aí vem, em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Se liga, o delegado de polícia não está aqui na exploração de prestígio. Se for o delegado de polícia, vai entrar aqui no tráfico de influência, né, que é essa redação que eu li agora. Então, cuidado. Ele vai tentar trocar, ele vai tentar jogar tráfico de influência com exploração de prestígio. E outra coisa, veja que quando eu trato de exploração de prestígio, se eu insinuo que o dinheiro, inclusive, era para o juiz que eu estou dizendo que eu tenho influência, a pena aumenta de 1/3. Se eu chego e digo que eu vou influenciar na decisão de um delegado de polícia, e inclusive o dinheiro também vai servir para ele, como é delegado de polícia, vai para o tráfico de influência e não exploração de prestígio. E aqui também eu tenho a causa de aumento de pena, mas aqui a pena aumenta da metade. Beleza? Lá no 357, exploração de prestígio, a pena aumenta de 1/3. E no tráfico de influência, aumenta da metade. Então, quais são as pegadinhas que ele vai armar na sua prova? Ele vai tentar trocar a exploração de prestígio pelo tráfico de influência e também vai tentar trocar as causas de aumento de um e de outro. Porque as redações são parecidas e é aqui que tem a pegadinha, aqui que ele vai trabalhar em cima de você. Beleza? Fique esperto então. Exploração de prestígio, tráfico de influência. Não dá mole, ele vai te pegar aqui. E para finalizar, você não pode estudar lá a advocacia administrativa lá do artigo 321. Bacana, né? Tranquilo? Fica lá no 321. Não vai dar pra gente entrar aqui, já tá 1h07. Beleza, pessoal? Então, acho que a gente deu aqui, né, 1h07 aí, bateu um firme, muita informação, né? Você que não foi no aulão, acabou pegando vários bizus aqui que a gente deu. Claro, né? Cansado, jogando duro. E aqui a gente passou, claro, né? Aquele ritmo de aulão. Então, 1 hora, né? Lá no aulão é bem mais rápido, né? Foi bom que aqui eu passei informações que eu não tinha passado lá no aulão. E parte especial, né? Parte geral a gente já viu. E depois eu vou fazer uma dessa aí na parte de extravagante, até a prova da PRF. Beleza, então? Um abraço pra vocês aí, hein? A gente vai se falando aí. Quem ainda não comprou lá o aulão da Polícia Civil do Espírito Santo, tem que correr lá no site. Beleza? Vou lá então, porque eu já tô tonto aqui e esse ritmo foi muito forte. Vamos lá. Espírito Santo, Vitória, é isso aí. Valeu, galera.